A minha defesa aqui não é da acusação que me foi feita, mas é da causa que eu represento. A acusação que me foi feita, aliás, com muita grandeza, eloquência e competência, já foi desbaratada pelo meu defensor, Dr. Jeffrey Checchini. Eu tenho muito orgulho de estar aqui ao lado dele. E é também um defensor daqueles que são injustiçados do 8 de janeiro, em particular daquele que tem sido o símbolo de um dos maiores abusos do judiciário brasileiro, do STF, em particular de Alexandre de Moraes, que é Felipe Martins. Então, eu fico contente que ele está aqui ao meu lado, porque isso também é simbólico, no sentido de defender-me não das acusações que são feitas apenas sob o ponto de vista da legalidade, mas mais do que isso, sob o ponto de vista da justiça. E como ele conclui, continua aqui, se houver qualquer tipo de condenação, não apenas a mim, mas também aos meus colegas, deputado Polon e deputado Zé Trovão, ela será uma condenação política, jamais jurídica ou baseada na lei ou no regimento. Falo isso também porque é a hipocrisia daqueles que representam contra mim que se manifesta de uma forma muito clara. Lindbergh Farias, o zero e vezeiro de invasões, de depredações, de manifestações, de defesa daqueles que descumprem a lei, imputando-me a mim crimes que nunca cometi, mas que muitas vezes por eles sim, e por seus aliados, são cometidos dentro do Congresso Nacional e fora dele. Ser acusado por eles, na verdade, como bem concluiu o deputado Polon quando falou da sua atuação aqui no Congresso Nacional, uma medalha de honra. É como o MST, senhor relator, o deputado Moses Rodrigues, acusar um produtor rural, dono legítimo das suas terras, de invasão. Ou acusar um traficante, ou melhor, acusar uma casa de recuperação de dependentes químicos de ser uma boca de fumo. Analogia, espero que deixe evidente a hipocrisia, portanto, daqueles que me acusam e, principalmente, a ilegalidade e inépcia da acusação que deveria ter sido inadmitida e arquivada de pronto pelo corregedor, pois me acusam de ter sentado numa cadeira onde não estava eu. Acusam-me de participar de uma ilegalidade suposta que tampouco ocorreu. Portanto, eu queria até pedir para o relator, não fosse pela oportunidade que tivemos até de nos conhecer melhor e de manifestar-me politicamente por tantos dias, a fio, meses, aliás, desde que esse processo se iniciou, e que talvez seja esse o ponto positivo deste processo, que já é punitivo em si, eu peço ao relator que arquive, porque Vossa Excelência tem esse poder, inclusive antes de fazer um eventual relatório, pela completa inépcia dessa denúncia. Nós temos direito à manifestação, senhor relator, deputado Moses Rodrigues, senhor presidente, deputado Fábio Choquete, manifestação pacífica, que não é apenas utilizando a tribuna ou os microfones das comissões, mas é também fazendo a resistência pacífica que tantos fizeram no passado. E poderia citar dois exemplos que são históricos e conhecidos de todos os brasileiros e, obviamente, também de todo o mundo, que são os de Mahatma Gandhi na Índia ou de Martin Luther King nos Estados Unidos. Eu não estou aqui a me comparar com os dois, seria pretensão demais. Nem o nosso movimento, o movimento de ambos, que mudaram a história mundial, não. Mas estou aqui falando como alguém que foi inspirado por movimentos de resistência pacífica como estes liderados por Mahatma Gandhi contra os abusos da colônia britânica e as injustiças, e de Martin Luther King contra o racismo e as leis injustas nos Estados Unidos. E eu pergunto a vossas excelências, deputado Choquete e deputado Moses Rodrigues, nós que estávamos ao lado da justiça e continuamos ao lado daqueles que são perseguidos políticos no Brasil, vossas excelências querem estar ao lado de um Gandhi, de um Luther King, ou de uma manifestação pacífica e ordeira que busca resultados concretos em favor da justiça? Ou vossas excelências querem estar ao lado dos abusadores coloniais britânicos, dos racistas americanos de sua época, ou dos abusadores de autoridade que impedem, inclusive, que este parlamento funcione como deveria funcionar, livremente?
aquela manifestação que realizamos aqui na Câmara dos Deputados, bem como a realizada no Senado da República, veio a ser realizada para dar ao presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente do Senado da República o apoio necessário para saírem das garras do arbítrio e da interferência que era pública, como continua sendo. As manifestações testemunhais feitas aqui, senhor presidente, senhor relator, aguardo só até ter a total atenção do relator, as manifestações testemunhais feitas aqui, inclusive faço menção à do deputado Sóstenes Cavalcante, são, na verdade, verdadeiros escândalos. Quando o deputado Sóstenes lembra aquilo que foi publicado, inclusive, na imprensa, que o deputado Hugo Mota não pautava a anistia por pressão do Supremo Tribunal Federal, é algo que deve escandalizar a todos, deve deixar cada deputado, não importa se de direita, de centro ou de esquerda, revoltado e com vontade de estar junto conosco naquele momento em que ocupávamos a mesa diretora de uma forma pacífica, em resistência, que é direito de qualquer cidadão que defende a democracia, a liberdade, a Constituição e todas as garantias fundamentais que decorrem desses valores. Nós, senhor presidente, aqui vai para o segundo ponto da minha defesa, da minha causa, e não das acusações que são infundadas e, portanto, já plenamente refutadas pelo meu defensor, doutor Chiquini, depois de tratar do direito à manifestação e da resistência pacífica, passa ao segundo ponto, que é o respeito aos acordos políticos, senhor presidente. E até agora, aquele acordo que foi construído na mesa não foi respeitado porque votamos dosimetria, mas não foi votada anistia. E foi feito acordo de que votaríamos anistia, junto com os líderes partidários presentes naquela construção. Mas foi dito que votaríamos também o fim do foro privilegiado. Cadê? Foi votado um controverso projeto de supostas prerrogativas parlamentares a serem garantidas, que não era aquilo que a oposição originalmente pedira, e por isso mesmo muitos da oposição, inclusive eu, votamos contra aquele projeto malfadado que foi conhecido como o projeto da blindagem. Aliás, a oposição toda votou contrariamente no Senado depois, enterrando aquela iniciativa que foi substituída. Ou melhor, que substituiu aquilo que havia sido plenamente acordado pelos líderes, que era o fim do foro privilegiado. Os acordos, senhor presidente, senhor relator, eles precisam ser respeitados nesta casa. E o que nos levou a fazer aquela manifestação pacífica foi a falta de cumprimento de acordo, e as testemunhas que aqui vieram só corroboraram aquilo que os familiares das vítimas do 8 de janeiro têm dito há anos. Que, infelizmente, a tão propalada anistia, que deveria ser, na verdade, uma anulação de todos os processos, e não só isso, deveria significar o afastamento por impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e a punição dos abusadores, inclusive com aquilo que prevê a lei, que vai até, inclusive, a pena de cadeia nesse país. O acordo para votar a anistia, que tantas vezes foi propalado, nunca foi cumprido. E até este momento não foi. E em lugar de cobrar a responsabilidade daqueles que fizeram acordo, porque uma coisa, senhor relator, é a pessoa não fazer porque não quer. Outra coisa é ela não fazer depois de ter dado a palavra de que faria. E assim foi relatado por vários membros da oposição, de que ocorreria no Congresso Nacional no ano passado a votação na Câmara dos Deputados da anistia. Os acordos precisam ser respeitados nesta casa. E aqui todas as testemunhas foram unânimes, e Vossa Excelência não terá a menor dificuldade de fazer o seu relatório nesse sentido. Lembrando que os acordos que não estavam sendo respeitados, não apenas não estavam sendo cumpridos até o momento da nossa manifestação, como continuam até hoje, sem a resposta que o povo exige da presidência da Câmara dos Deputados. Finalmente, senhor presidente, senhor relator, caros colegas deputados, a causa que nós defendemos é muito maior do que os cargos que nós ocupamos.
nós não estamos aqui para exercer um mandato vazio. Não estamos aqui, doutor Chiquini, deputado Polon, para representar os nossos eleitores sem poder brigar por eles, dentro das regras constitucionais, dentro do que nos permite o regimento. Nós não estamos aqui para sermos frouxos. Nós não estamos aqui para sermos covardes. Nós não estamos aqui para fazer ouvidos moucos à população brasileira, que na sua maioria pede anistia e o fim dessa perseguição ridícula que nós vivemos no nosso país. É pelo Clesão, que já morreu, e outros que morreram depois dele e que não viram justiça ser feita nesses mais de 3 anos. É pelo Felipe Martins, que está preso por uma viagem que não fez, por uma reunião de que não participou e por um acesso à internet que não ocorreu. É pelo Jair Bolsonaro e todos os perseguidos políticos brasileiros de todas as diferentes vertentes partidárias que hoje estão cumprindo pena, sem que tivessem o direito ao devido processo, duplo grau de jurisdição, sendo julgados pelas supostas vítimas. Isso é um escândalo, é um absurdo. É pelos exilados, por aqueles que estão fora do país, vivendo em muitos casos, desculpe minha expressão, como ratos que se escondem, inclusive das autoridades locais, porque o Brasil paga advogados caríssimos lá fora para tentar repatriar aqueles que estão buscando asilo político, que é um direito fundamental de qualquer cidadão quando ele é perseguido político, senhor relator, senhor deputado presidente Fábio Choquete, senhor deputado Moses Rodrigues. É por todos aqueles que não podem falar por nós. Eu não estou aqui para exercer um mandato vazio, um mandato frouxo, um mandato que não represente realmente quem espera de mim uma fala como essa e mais atitudes como aquela, das quais, tanto as falas como as atitudes, eu jamais me envergonharei. Aliás, tantas quantas forem as vezes em que se fizerem necessárias as nossas intervenções de forma legal, constitucional, nós as faremos contra o arbítrio, contra aqueles que estão roubando a nossa democracia. Repito as palavras do deputado Polon, que também foram ecoadas pelo deputado Zé Trovão. Fazer oposição nesse país sem ser perseguido é sinal de não estar fazendo o trabalho direito. Quero agradecer, aliás, todos os que estavam conosco, todos, porque os que aqui vieram disseram, é injusto que esses 3 sejam perseguidos sozinhos, nós todos deveríamos estar ali. Aliás, alguns que são líderes disseram, punam-nos a nós, em vez de punirem a esses bois de piranha. Por isso, senhor presidente, por isso, senhor relator, não me dobrarei a essa ditadura no país. Jamais abrirei mão dos meus princípios, jamais abrirei mão daquilo que entendo correto, jamais abrirei mão do Brasil. E quero confiar que vossas excelências tampouco farão isso. Muito antes, pelo contrário, e peço, se for possível, não sei se o tempo de líder pode ser acrescentado, mas pela uma pequena tolerância, espero, senhor presidente, deputado Fábio Choquete, deputado Moses Rodrigues, o relator, e todos os demais membros desse Conselho de Ética, eu espero, senhor presidente, que o sentimento de brasilidade, de defesa da democracia, de defesa da liberdade, de defesa deste parlamento, seja aquele que vá nortear este relatório e depois a votação, se não arquivar. Mais 2 minutos para o deputado Marcel. E todas se não arquivado for, que todas as manifestações aqui de voto sejam no sentido do apoio à democracia, do apoio àqueles que estão fazendo o melhor pelo país. É o que eu espero, senhor presidente, é por isso que, repito, não estou fazendo aqui uma defesa da acusação, que é inepta, mas estou fazendo a defesa de uma causa. E é uma causa que deve unir a todos nós, que é a causa da democracia,
É a causa da defesa do Congresso Nacional, é a causa da defesa da justiça, daqueles que hoje são perseguidos, que não têm força para lutar aqui no Congresso Nacional e por isso aplaudiram o que nós lá fizemos, na Câmara e no Senado. E detalhe, no Senado sem nenhum tipo de repercussão. Aqui, nós estamos respondendo a um processo. Glauber, que lá em dezembro, Glauber Braga do PSOL, subiu na mesa diretora e com violência tentou permanecer no local, foi retirado pela Polícia Legislativa, não teve até o momento o mesmo tratamento que nós. Vossa Excelência me disse, e confio na palavra de Vossa Excelência, que assim que chegar a representação feita pelo Novo e pelo PL contra o deputado Glauber, Vossa Excelência vai despachar e vai dar a mesma celeridade que deu ao nosso caso. O que deve deixar aqui quem nos assiste em estado de atenção e até de questionamento é por que o caso de Glauber Braga até hoje não foi despachado, tendo ele sim sido violento e defendido causas muito personalísticas e próprias, enquanto o nosso caso, que era em defesa da justiça, da democracia e da liberdade do Brasil, foi despachado pela mesa e dado toda essa celeridade. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente, e viva o nosso querido Brasil.